Olá, hoje falaremos do governo Vargas, um dos mais importantes governantes da história do país e um dos mais longevos. Vargas assume o poder em 1930, em um momento extremamente complexo na história do país. O Brasil passava por uma forte crise econômica, né? Falência dos cafeicultores devido à terrível crise de 29 e à crise do capitalismo liberal. Vargas soube conduzir, diante desse momento importante, difícil, né? Economicamente dizendo, e esse período também é marcado pela conjuntura internacional. Além da crise econômica, a ascensão dos regimes totalitários nazifascistas, né? Vargas vai ser um importante coordenador dos interesses da burguesia num projeto de modernização industrial, né? E ele vai também superar, né, de forma bastante interessante, conduzindo os trabalhadores, embora de forma manipulada, né, os trabalhadores vão conquistar as chamadas leis trabalhistas. Vargas, o período de Vargas, vai de 1930 até 1945, no primeiro momento, né? É o governo provisório, de 1930 até 1934, depois o governo constitucional, né, de 34 a 37, e em 1937 ele dá um autogolpe, né, através do chamado Plano Cohen, que vamos desenvolver um pouco mais para frente. E aí se implanta o Estado Novo, né, a ditadura varguista de 1937 até 1945. Então vamos iniciar o governo Vargas. Vargas foi um importante, né, político da República Velha, havia sido governador do Rio Grande do Sul, e ele que vai acabar com a República Velha, né, e, consequentemente, vai dar fim à política do café com leite. Não se esqueçam, conforme já vimos, que Vargas foi o líder civil da Revolução de 30, um golpe civil-militar, né, com a participação dos tenentes, e vai ser importante esse movimento, porque ele vai acabar com a República Velha e, através de um golpe de Estado, o presidente Washington Luiz, né, de São Paulo, que estava terminando o mandato, né, é afastado do poder, e o presidente eleito, Júlio Prestes de Albuquerque, não vai tomar posse. Assim, Getúlio Vargas, nessas imagens, chegando de trem, né, no Rio de Janeiro, em 1930, ele assume o comando do país. As características desse período, né, Vargas vai procurar, né, superar a crise econômica, procurando também ampliar a soberania do país e com um desenvolvimento industrial. Um projeto modernizante, substituição das importações, né, e nesse momento também, até para afastar os trabalhadores dos movimentos sindicais mais combativos e também do próprio regime e da ideologia socialista, melhor dizendo, Vargas vai estabelecer a consolidação das leis trabalhistas. É nesse momento também, né, que o Brasil se urbaniza, né, e essa modernização, junto com a industrialização, ela vai trazer novos atores sociais no cenário político do país. A burguesia passa a buscar cada vez mais o seu espaço político e as próprias massas de trabalhadores, né, buscando também maior participação no cenário político. É assim que o Vargas, embora com um projeto de modernização industrial, mas ele vai também buscar conciliar com os interesses dessas oligarquias, né? Embora afastasse as oligarquias do poder, as oligarquias do café com leite, né, e toda a sua base de tentação, o Vargas ele não vai anular o poder dessas oligarquias, né? Embora tire o poder dessas oligarquias rurais do café com leite, o Vargas vai procurar conciliar, né, as suas características políticas com os seus interesses de continuistas de permanência no poder. Bem, um breve resumo: a República Velha, a Revolução de 30, né,
Não se esqueçam que da proclamação da República, aquele curto período da República da Espada, e logo após, né, as oligarquias rurais, representadas pelo café com leite, né, São Paulo e Minas, vão se revezar no poder, né, até 1930. E com 13 mandatos presidenciais, a maioria desses presidentes representando os interesses do café com leite, né, presidentes, ora São Paulo, ora mineiros governando o país. Até que em 1929, né, o país é abalado pelo crash, pela crise, né, da Bolsa de Valores, e isso, né, a crise econômica, a falência dos cafeicultores vai fragilizar o seu poder político. É assim, nas eleições de 1930, há um racha na política do café com leite, e Júlio Prestes, né, o candidato da situação, apoiado pelo presidente Washington Luiz, vence as eleições, né, derrotando o candidato da oposição, da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e como vice, o João Pessoa, da Paraíba. E nesse momento também, né, logo após o resultado das eleições, o candidato a vice na chapa derrotada, do Getúlio Vargas, é assassinado, um crime passional que acaba se transformando em instrumento político. E é nesse momento, isso serve de pretexto para a eclosão da Revolução de 30. Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e afasta o presidente Washington Luiz. Bem, as características desse governo provisório, que de 1930 a 1934, as marcas de Getúlio Vargas, cada vez mais uma escalada autoritária e centralizadora, exatamente para reforçar o seu poder político. Qual que é o contexto externo? O que está acontecendo no mundo nesse momento? A crise de 29, a falência das economias liberais, e, ao mesmo tempo, a ascensão dos regimes nazifascistas. Esses regimes nazifascistas serão antídotos para conter o crescimento da ideologia comunista no mundo. E cada vez mais, o que Getúlio Vargas vai procurar fazer? Centralizar o poder e, dessa forma, anula a Constituição republicana estabelecida lá na Constituição de 1891, que descentralizava o poder. E Vargas vai fazer exatamente o contrário. Vai, com um governo autoritário, com o apoio dos tenentes, com o apoio das Forças Armadas, Getúlio Vargas cada vez mais estabelecendo uma política de centralização do poder, ele fecha o Congresso, anula a Constituição de 1891 e passa a governar por decretos-leis. Ou seja, não há mais poder legislativo. O próprio presidente passa a governar por decretos. O próprio Poder Executivo passa agora também a fazer as leis. E nesse momento, Vargas vai distribuir o poder com quem o apoiou, os interventores militares. Assim, os governadores são afastados, e quem passa a governar os estados são interventores militares, e obedientes a Vargas. E na economia, até mesmo para acabar com os excedentes de café e de outros produtos também, o Vargas vai estabelecer a queima de milhares de toneladas de sacas de café. O objetivo disso é regular a oferta de acordo com a procura, procurando, então, estabelecer uma valorização dos preços do café. E, ao mesmo tempo que ele estabelece a queima desses excedentes de café, conforme a imagem simbólica e o próprio presidente iniciando a queima dos estoques excedentes de café, o presidente também vai promover a diversificação da economia do país, principalmente incentivando a industrialização, com um forte investimento do Estado na economia, para substituir as importações. Bem, outra característica desse período Vargas é o corporativismo, que nos remete ao fascismo. O que seria esse corporativismo? Ele procura atrelar os sindicatos ao Estado. O Estado vai ser o intermediador nas relações entre o capital e o trabalho. E, nesse sentido, cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Além de estabelecer
uma nova dinâmica na economia do país, ele passa a atrelar os sindicatos, né, ao Estado. Né? Cria-se também, nesse momento, né, as leis trabalhistas. E por que é importante a criação das leis trabalhistas? Né? As conquistas, né, do trabalhador, seja através da implantação do salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, carteira profissional, descanso semanal obrigatório, geralmente no domingo, né? A estabilidade no emprego, a própria regulamentação do trabalho feminino, a regulamentação do trabalho infantil, a própria aposentadoria, a criação da previdência social, isso tudo são instrumentos para cooptar, para atrair o trabalhador com base até de mobilização, né, para afastar os trabalhadores dos sindicatos mais combativos e principalmente, né, dos movimentos comunistas que estavam crescendo no país. Essa ideia do corporativismo, isso nos remete também aos regimes nazifascistas. Né? O próprio Mussolini vai estabelecer também, na Carta del Lavoro italiana, o corporativismo, né? Anulando aqueles sindicatos mais combativos e atrelando esses sindicatos ao Estado. Né? O Estado seria o intermediador nas relações dos possíveis atritos entre o capital e o trabalho. Bem, em 1932, né, exatamente em julho de 1932, explode um movimento de oposição a Vargas. As oligarquias paulistas não aceitam a perda de poder. Né? Essas oligarquias exigem a deposição de Vargas e o fim das intervenções dos tenentes que até então governavam os estados. Né? Na verdade, o que esses paulistas querem? O que a Revolução de 32 quer? Que, na verdade, não é uma revolução. Na verdade, é uma revolta armada com o apoio dos setores de classe média urbana, dos setores empresariais paulistas, contra o autoritarismo e a centralização do poder. O que os paulistas exigem? Uma nova Constituição, novas eleições e o fim das intervenções nos estados. Né? E, a partir daí, né, através do jornal O Estado de São Paulo, né, as oligarquias de São Paulo vão convocar a população a pegarem armas, a doar, né, recursos e mobilizar para a luta. Né? São Paulo recruta os seus militares e também civis para apoiar a revolução. E assim, o símbolo da luta é o MMDC, né, que, na verdade, uma manifestação de rua foi reprimida pela polícia de Vargas e, diante da repressão, 4 jovens estudantes são mortos. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. A morte desses estudantes serviu de luta, né, como símbolo de luta para depor Getúlio Vargas. Bem, o resultado, né, depois de 3 meses de luta, o Getúlio Vargas consegue, né, derrotar os paulistas. Né? Uma vitória, né, importante para Getúlio Vargas, porque, embora ele tenha reprimido essa revolta paulista, mas foi importante para os paulistas porque, apesar de derrotados, eles conseguiram pressionar Vargas para reabrir o regime, né? Para convocar novas eleições, para reabrir o Congresso e numa Assembleia Constituinte, né, com novas eleições para o Poder Legislativo, estabelecer aí agora uma nova Constituição para o país, a Constituição de 1934. E, principalmente, também uma bandeira dos paulistas, o fim das intervenções do governo nos estados, não é? Com a volta das eleições para governadores. Né? Bem, embora os paulistas fossem derrotados, politicamente, né, eles conseguiram pressionar Vargas para reabrir o regime. Bem, e assim, com a reabertura do regime, começa o chamado período constitucional de 34, que deveria durar até 38,
Só que Vargas, em 1937, ao final desse governo constitucional, dá um golpe de Estado, né, para implantar o Estado Novo, que veremos um pouco mais para frente. Bem, a Constituição de 1934. Essa Constituição é inspirada na República Democrática, Social-Democrática de Weimar, lá na Alemanha, antes do nazismo e no pós-Primeira Guerra Mundial. Quais são as características principais dessa Constituição de 1934? A terceira Constituição do país e a segunda da República. Estabelece, pela primeira vez no país, o voto secreto. Isso é importante, né? Porque, se você se lembra, na Constituição de 1891, né, o voto não era secreto, o voto era aberto. E isso permitia manobras e pressão, o chamado voto de cabresto, né? O voto secreto, ele dá mais autonomia e liberdade para o eleitor escolher o seu representante, sem a pressão, né, dos mandatários do poder. O voto, ao mesmo tempo que passava a ser secreto, também se tornava obrigatório e com eleições diretas, né? Isso é importante também. Estabelece pela primeira vez no país o voto feminino, né? É importante dizer que esse voto feminino é uma grande conquista, né? Isso depois de muitas reivindicações das mulheres. Importante dizer que, ao mesmo tempo que estabelece o voto feminino, os analfabetos continuam excluídos do processo político. Os analfabetos não teriam direito nem de votar e de serem votados, né? Essa Constituição de 1934, ela também é democrática. Retoma as eleições diretas para presidente, as eleições para governadores e presidente. Outra questão importante foi a criação da Justiça Eleitoral. Essa Justiça Eleitoral tem o objetivo de quê? De coordenar as eleições, organizar o processo eleitoral, fiscalizar as eleições, né? Ao mesmo tempo que se criava também uma Justiça Eleitoral, estabelecer também a criação da Justiça Trabalhista, até mesmo, né, para fiscalizar e coordenar as ações para que os empresários respeitassem as leis trabalhistas. E assim, uma outra característica dessa Constituição, as leis trabalhistas inspiradas no corporativismo, tá? O mandato presidencial passa a ser de 4 anos, tá? O primeiro presidente, por um acordo entre o presidente e o Poder Legislativo, o primeiro presidente seria eleito de forma indireta, né? Escolhido pelos próprios congressistas, né? E durante esse processo, Getúlio Vargas acabou continuando no poder, né? E outra característica dessa Constituição é o nacionalismo, né? Toda a exploração de minérios do subsolo brasileiro, o investimento em hidrelétricas e até mesmo no petróleo seriam só permitidos para empresas nacionais. Bem, e nesse momento, nos anos 30, conforme já adiantamos, a conjuntura internacional era polarizada, no sentido de que de extrema direita com o nazifascismo e de extrema esquerda com o comunismo. E essa polarização ideológica acaba influenciando o Brasil, né? Há uma crise das democracias liberais e, diante da crise das democracias liberais, há um antagonismo político, né? Com a consolidação do nazifascismo e do próprio comunismo, né? Regimes antagônicos. E no Brasil, né, surge um partido político, a chamada Ação Integralista Brasileira, AIB, os camisas verdes. O líder, na imagem à direita, o Plínio Salgado, o intelectual, escritor Plínio Salgado. E quais são as características desse grupo fascista brasileiro, os camisas verdes, né? Eles condenavam, né, e numa ideologia semelhante ao fascismo, eles condenavam o capitalismo financeiro internacional
condenavam as democracias, condenavam o socialismo, mas, ao mesmo tempo, defendiam o capitalismo, né? Defendiam a propriedade privada. A ideia qual era? A implantação de um regime totalitário, com um partido único, A e B, um Estado fortemente centralizado e o lema, Deus, Pátria e Família. Né? Eles procuram valorizar a família tradicional, valorizar o patriotismo e, principalmente, um Estado forte, centralizado, capaz de conter o comunismo. Né? A saudação era Auê, com a palma estendida, lembrando os nazistas. Né? E o uniforme, né? Já que eram ultranacionalistas, camisas verdes, lembrando a bandeira brasileira. Esses camisas verdes, eles tinham apoio de parte da Igreja Católica, principalmente entre o clero mais conservador. Por quê? Porque combatia o comunismo, combatia o ateísmo. Embora conservador, né, eles ganharam um apoio, né, expressivo da população brasileira, principalmente aqueles setores que temiam perder seus meios de produção. É assim que a AIB vai se tornar um instrumento importante da ideologia fascista para conter o comunismo no país. Né? Tinha um apoio de classe média alta, né? Fazendeiros, empresários, imigrantes, principalmente as colônias italianas e alemãs radicadas no sul do país. E o símbolo, né, é o sigma do alfabeto grego, né, que lembra a unidade, a somatória de forças. Por outro lado, quem tinha ideias mais progressistas, que não concordavam com os regimes totalitários nazifascistas, tinha uma opção, ingressar na ANL. A ANL, a chamada Aliança Nacional Libertadora, era um grupo mais amplo de esquerda, e não era só comunistas. Né? Além de comunistas, os próprios socialistas também tinham democratas, liberais e simpatizantes de uma esquerda mais ampla. O líder era o Cavaleiro da Esperança, o líder da coluna Prestes. Tá? E nessas imagens temos aí, né, pelo governo, na primeira imagem, pelo governo popular nacional revolucionário, né, o líder Luiz Carlos Prestes, e aí um manifesto, uma passeata, Salve a ANL, Pão, Terra e Liberdade. Lembrando muito, remetendo muito aí aos ideais da Revolução Mexicana. Né? Bem, e quais as características da ANL? Quais as proposições desse grupo político? Defendiam o anti-imperialismo, né? O não pagamento da dívida externa, né? A reforma agrária, o combate aos latifúndios, né? A nacionalização das empresas estrangeiras e um governo popular para consolidar o direito à democracia, as liberdades individuais, o direito de greve, sindicatos livres e imprensa livre. Em 1935, exatamente em julho de 1935, Getúlio Vargas fecha a ANL. Embora a Constituição de 34 permitisse a liberdade partidária, Vargas alega que a ANL recebia financiamento da União Soviética. E exatamente por isso, ele fecha a ANL. Isso vai gerar uma revolta, a intentona comunista de 1935. Poucos meses depois, em novembro de 1935, financiados pelo Comintern, financiados pela União Soviética, junto com vários comunistas internacionais, Prestes, junto com Olga Benário e outros comunistas, e com apoio de alguns ex-tenentes, vão tentar dar um golpe de Estado, né, para depor Getúlio Vargas. O movimento mal organizado,
mal articulado, sem participação popular, fracassa rapidamente. Apenas alguns quartéis, Natal, Recife e da capital, o Rio de Janeiro, se rebelam. O movimento é um fracasso completo, as lideranças são presas. Prestes foi capturado junto com a sua mulher, a alemã, a judia Olga Benário, né? E aí a prisão desses comunistas, muitos vão ser torturados, mortos, alguns serão deportados, como a própria Olga Benário, né, grávida, e justamente ela foi deportada e entregue aos nazistas, né? E na Alemanha ela morre no campo de concentração. Judia comunista, né? Ela fez parte aí do Holocausto, né? A eliminação dos judeus. E o próprio Luiz Carlos Prestes, né, foi preso, né, em 1936, julgado, condenado, né? Ele vai ficar, né, preso lá no Rio de Janeiro até 1945, ao final do governo Vargas. Então, praticamente aí uma década de prisão para o Prestes. Prestes, esse senhor aí do meio, na imagem à esquerda. E nessa foto da direita, acima, o passaporte, né, de Prestes e Olga Benário, um passaporte falso, né, de que eles estavam, um casal em lua de mel, viajando pelo mundo, né? E o que acontece? Todo o disfarce, todo o planejamento da Internacional Comunista para levar, ou melhor, para trazer o Prestes e a Olga e consolidar a Revolução Comunista aqui no país, acaba sendo descoberto pela polícia de Vargas, denunciado pela polícia secreta do Hitler. E aí, contactados, né, os comunistas foram terrivelmente reprimidos, executados, presos ou mortos. E isso vai dar força, o fracasso da intentona comunista, a tentativa golpista da Aliança Nacional Libertadora, coordenada por Prestes e Olga Benário, isso vai ser fundamental para fortalecer o poder de Vargas. Isso dá pretexto para ele fechar o regime em 1937. Bem, em 1937, já no final do ano, os partidos políticos já começavam a se mobilizar para a sucessão do presidente Vargas, né? E diante dessa situação, o Vargas foi ainda no poder, né? Foi procurado pelos integralistas, pelos fascistas brasileiros, e com o apoio das Forças Armadas, né, eles vão estabelecer uma farsa, a farsa do Plano Cohen. E o que seria essa farsa do Plano Cohen? Cohen, a pronúncia correta. De que os comunistas, de que o Serviço Secreto Brasileiro, que o Exército Brasileiro, né, o Serviço de Informações havia descoberto um plano de que os comunistas iriam invadir o país, matar as autoridades e implantar o comunismo, né? E essa farsa acabou servindo de pretexto para Getúlio Vargas implantar a ditadura, né? Essa farsa do Plano Cohen, essa trama com apoio dos integralistas, né, alegando que os comunistas invadiriam o país e tomariam o poder através de uma grande revolução comunista, foi uma grande farsa. E isso, o Getúlio Vargas, né, foi para a imprensa, decretou estado de sítio, fechou o Congresso, cancelou, ou melhor, suspendeu as eleições e implantou a ditadura do Estado Novo. Isso vai dar fôlego para Getúlio Vargas continuar no poder até 1945. Bem, aqui um breve resumo. Getúlio Vargas dá o golpe de Estado em 1930, através de um golpe militar, a Revolução de 30, né? E aí ele passa a consolidar o seu poder. Em 32, ele derrota as oligarquias de São Paulo, através da Revolução de 32, né? Em 1935, ele afasta os comunistas
Em 1938, ele afasta os integralistas. Em 1937, implanta o Estado Novo. Bem, chegamos aí à fase final desse primeiro período Vargas, o Estado Novo. Esse Estado Novo, ele é inspirado no fascismo, né? Inclusive, a Constituição de 1934 é anulada e o Chico Ciência, o político mineiro, o jurista mineiro, ele implanta a Constituição de 37, inspirada na Constituição fascista da Polônia e também inspirada na Carta de Olavoro, a Constituição fascista de Mussolini. Quais são as características dessa Constituição de 37? Não é? A quarta Constituição do país, a terceira durante o período republicano e a segunda da chamada Era Vargas. Estabelece um estado de sítio. Né? O que seria esse estado de sítio? É um estado emergencial, permanente, polícia nas ruas, toque de recolher, eleições suspensas, congresso fechado, né? E forte repressão aos opositores. Há uma ultracentralização do poder. O presidente, com o congresso fechado, ele passa a governar por decretos, ele passa a legislar, né? Um poder fortemente centralizado. Os sindicatos, né, dando sequência a essa centralização do poder, esses sindicatos pelegos fortemente controlados pelo governo, né? E aqui, a manchete do jornal O Globo, a Constituição não é fascista nem integralista, né? Essa Constituição, ela é trabalhista. Vamos trabalhar com isso daqui a pouco. Não é a marca registrada dela, corporativismo, o trabalhismo, a característica ideológica do governo Vargas. De acordo com esses sindicatos pelegos, corporativistas, greves são proibidas, os sindicatos mais combativos são fechados, os partidos políticos todos são extintos, inclusive a AIB, que havia apoiado o governo Vargas. E é nesse momento também que, pela primeira vez, se institui a pena de morte no país. Bem, conforme eu disse, dentre um dos artigos da Constituição de 37, a polaca, fecha os partidos políticos, inclusive a AIB. Mas vocês perguntam, mas a AIB, ela não havia apoiado os integralistas, os fascistas não haviam apoiado a farsa do Plano Cohen? Não haviam apoiado o golpe de Estado de 37? Não haviam apoiado a continuidade de Getúlio Vargas no poder? Exatamente. Mas Getúlio Vargas, ele temia a ascensão desses fascistas. Getúlio Vargas temia que esses fascistas o derrubassem do poder. E assim, traídos por Vargas, os integralistas vão tentar dar um golpe de Estado para matar o presidente Vargas. O golpe é mal articulado, é mal organizado e também vai fracassar, né? Os rebeldes integralistas atacaram o Palácio da Guanabara, a sede oficial do governo. O próprio presidente, junto com seus seguranças, né, vão trocar tiros com os golpistas, né? Cerca de 80 integralistas vão tentar matar o presidente e dar o golpe de Estado. O golpe fracassa. O mentor intelectual, o Plínio Salgado, o autor intelectual do movimento, é expulso do país, é exilado, vai passar 6 anos em Portugal, no exílio. E em Portugal ele vai trabalhar como professor de uma universidade em Portugal. E assim, com o fracasso da intentona integralista, né, Getúlio Vargas cada vez mais vai se fortalecer no poder. E sem os comunistas, né, o próprio Prestes na cadeia, né,
e o Plínio Salgado no exílio, em Portugal, Getúlio Vargas cada vez mais ampliará o seu poder. Na imagem, né, da direita, a manchete, né, dominados nos integralistas que tentaram implantar o terror na cidade na madrugada de hoje. O próprio presidente da República tomou parte na defesa do Palácio. E nessa tentativa de golpe, 8 integralistas morreram. Né? Alguns foram executados até mesmo nos jardins do Palácio da Guanabara, a sede do governo. Bem, e quais são as características ideológicas desse governo Vargas? Bem, a marca dessa ditadura Vargas, não se esqueçam, não é uma ditadura militar. Embora tenha apoio das Forças Armadas, é uma ditadura civil. É um Estado forte, repressor, e ao mesmo tempo também ele passa a reprimir qualquer opositor ao regime, né? Seja opositor político, intelectual ou mesmo sindical. Né? Há uma clara simpatia aos regimes nazifascistas. Né? Não se esqueçam que esse golpe de Estado, né, teve apoio das Forças Armadas e da própria política liderada pelo Filinto Miller. Filinto Miller é um ex-tenente, é um ex-membro da coluna Prestes, mas ele, né, ali nos anos 20, ele acaba expulso, né, da coluna Prestes. Né, e depois ele vai fazer carreira na polícia política, no terrível órgão de repressão do Estado Novo, e depois vai se tornar senador pela República. Esse Filinto Miller era um apaixonado pelo regime nazista aqui no país. Né? Outra marca também ideológica desse governo Vargas é o controle sobre os meios de comunicação e sobre toda a cultura do país. Né? Todos os meios de comunicação de massa vão ser censurados e controlados pelo Estado. Né? Não se esqueçam, pela Constituição de 37, não há nenhum partido político. Né? Não há partidos políticos. Inclusive, a AIB foi fechada, a Ação Integralista Brasileira dos fascistas. Outra característica desse período é o fim do federalismo. Né? Volta a intervenção dos estados, todos os governadores são afastados e o Brasil, ou melhor, os estados passam a ser governados pelos interventores ligados a Vargas e nomeados por ele. Né? E, como símbolo desse fim do federalismo, o episódio da queima das bandeiras estaduais. Né? Todo o poder agora é fortemente centralizado na figura de Vargas. Na imagem acima, temos no estádio do Vasco da Gama, estádio São Januário, né, um desfile, né, estudantil de operários, exaltando aí a imagem de Getúlio Vargas. Bem, nesse período também do Estado Novo, até para substituir as importações, o Getúlio Vargas vai implantar uma modernização conservadora, porque, embora um grande incentivador da industrialização do país, essa modernização vai ser conservadora, porque o Estado é que vai coordenar as ações. Né? E esse grande desenvolvimento industrial impulsionado pelo Estado brasileiro, somente com incentivo à indústria de base, né, os trabalhadores também serão controlados. Né? Não há uma autonomia sindical. Né? Os trabalhadores são cooptados. Também serão cooptados os próprios empresários. Né? O objetivo é o engrandecimento do país, de forma bastante nacionalista. E é nesse sentido, né, não se pode esquecer o contexto, né, que o mundo passava na época. A crise do capitalismo liberal, né, a crise das democracias, né, a própria Segunda Guerra Mundial,
né? E o Brasil vai ser um grande exportador de matéria-prima. E isso, né, vai ser importante para acumular capital para investir na indústria, né? E é nesse sentido que o Vargas também, nesse momento, vai criar o Departamento de Administração do Serviço Público. A ideia é estabelecer o princípio da meritocracia, tornar a burocracia estatal, funcionários públicos, contratados através de concurso, né? E principalmente tornar esse funcionário público mais eficiente, né, mais dinâmico, tá? Mas, na verdade, o DAS serviu muito mais para fazer um controle ideológico e centralizar o poder, né, sobre os funcionários públicos. E uma política também de incentivo à qualificação técnica profissional, com a criação do SENAI, depois do SENAC, né, e o próprio SENAR, né? E o SENAI, né, existente até hoje, vai ser importante para quê? Para a qualificação técnica desses trabalhadores, né, para contribuir para a modernização tecnológica do país, né? Bem, no contexto também da Segunda Guerra Mundial, né, o Vargas vai saber, né, atrair investimentos, principalmente norte-americanos, investimentos não só de capital, mas também de tecnologia para a modernização do país, né? Quando o Brasil se aliou aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e contra, obviamente, aos países do eixo, o próprio presidente Roosevelt dos Estados Unidos vem ao Brasil, faz um acordo, né, e passa a financiar a industrialização brasileira com em torno de um empréstimo de 20 milhões de dólares, né? Com esse dinheiro, com esse investimento em transferência de tecnologia, Vargas vai construir a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, uma importante siderúrgica, hoje já privatizada, né, para a modernização, uma indústria de base para modernizar o país, né? A própria Vale do Rio Doce, com sede em Itabira, em Minas Gerais, para extrair o minério de ferro. E outra característica importante, a nacionalização das companhias de petróleo, as refinarias. Não se esqueçam que ainda não é a criação da Petrobras. A Petrobras vai ser criada somente nos anos 50, já em outro momento do governo Vargas. Outra característica também da indústria de base, geração de energia, a construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, né? Importante indústria, ou melhor, importante usina hidrelétrica para a geração de energia para essas indústrias que estavam sendo construídas no país. Outra indústria importante foi a Fábrica Nacional de Motores, né? Tanto de aviões, né, e também indústrias de motores de caminhões. E numa parceria com a Alfa Romeo italiana, a construção dos caminhões, os famosos Fenemês, né? Na imagem à esquerda, os trabalhadores, né, no estádio do Vasco da Gama, o maior estádio do país na época, o estádio São Januário, salvo Getúlio Vargas, o criador da grande siderurgia do país, né? Vejam os trabalhadores já cooptados pelo governo Vargas, exaltando as realizações dessa modernização conservadora, né? Na imagem do meio, a Companhia Siderúrgica Nacional, com sede em Volta Redonda. E, à direita, a imagem, o caminhão, o Fenemê, da Fábrica Nacional de Motores. Dentro desse contexto de modernização, através do nacional desenvolvimentismo, não é? Captando recursos estrangeiros, captando tecnologia, incentivando o capital estatal, produzindo essa modernização industrial, não é? Embora modernização conservadora. E aí, só para revisar, a hidrelétrica de Paulo Afonso, a CHESF, a hidrelétrica de São Francisco,
a Fábrica Nacional de Motores, o FNME, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, a própria Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e a Companhia Brasileira de Álcalis, né? Também lá no Rio de Janeiro, uma indústria química importante para a modernização do país. Vejam a importância do Estado investidor, né, dentro do contexto dessa ideologia nacional desenvolvimentista, um projeto modernizante, para o país não dependesse tanto das exportações agrícolas. É claro que, embora o Brasil se modernizasse, né, até hoje, a agroindústria, né, principalmente os setores ligados ao agronegócio, às exportações de commodities, ainda são muito importantes para o PIB nacional. Bem, aqui trazemos um gráfico da importância do período Vargas para a modernização industrial. Acompanhe os números, né, de estabelecimentos, né, industriais e vejam no gráfico à direita, né, vejam a importância do Estado de São Paulo, né, para o desenvolvimento industrial do país, né, e no gráfico à direita, que nos interessa mais aqui, o valor total da produção brasileira comparando a agricultura com a indústria. Vejam que entre os anos 20 e 40, vejam a importância, né, da agricultura. Nos anos 20, ainda na época da política do café com leite, olha a importância da agricultura para o PIB brasileiro, né? A agricultura era responsável por 79%. E vejo que nos anos 40, embora é importante ainda, mas já cai para 57%. Ao mesmo tempo que a indústria, que nos anos 20, ela contribuía apenas com 21%. De toda a riqueza produzida no país, nos anos 40, ela já alcança o patamar de 43%. Vejam que durante esse período Vargas, nos anos 30 e principalmente nos anos 40, né, a indústria já passa a ter um importante papel para a riqueza do país. Bem, então, conforme já anunciamos, a ideologia do governo Vargas é o trabalhismo, né? A ideologia do Estado Novo é a exaltação do trabalho, né? E isso fica muito claro, né? Os próprios trabalhadores passam a ser cooptados pelo Estado, né? A ideia do Brasil grande, um país que deve crescer, e os trabalhadores disciplinados, eles devem ser membro de sindicatos, mas não qualquer sindicato, não aquele sindicato combativo, grevista, que isso estava proibido. A verdade é o sindicato pelego, aquele controlado pelo Estado, né? E assim, dentro desse projeto de modernização, né, no contexto dessa urbanização que o país passava, né, de um país rural para urbano, e dentro desse projeto industrial, cada vez mais a população rural, atraída pelo emprego, né, na cidade, há uma grande migração, há um grande êxodo rural, né? E assim, a própria necessidade, né, do crescimento dessa classe, ou melhor, dessa população urbana, o crescimento dessa classe operária, vai gerar novas relações trabalhistas, né? E exatamente os possíveis atritos nas relações entre o capital, entre os empresários e os trabalhadores, quem vai coordenar as ações? Quem vai intermediar os possíveis atritos entre o capital e o trabalho? Entre a burguesia e o proletariado? É o Estado interventor, é o sindicato oficializado pelo governo. Assim, Vargas, numa campanha extremamente bem feita, né, com um marketing muito bem feito, cada vez mais os trabalhadores serão manipulados pelo presidente Vargas, né? E assim, cria-se aquele mito de Getúlio Vargas como grande pai dos pobres, né? Mas, na verdade, ele era mãe dos ricos, né? Bem, assim,
Getúlio Vargas, cada vez mais, né, se aproxima das camadas populares, né, exatamente buscando o quê? Apoio, né, e esse trabalhismo de Vargas vai ser importante numa política populista de controlar os trabalhadores para que eles não fizessem greves, não identificassem com o movimento socialista, tão em moda no mundo nesses anos 30 e 40, e exatamente por isso, né, Getúlio Vargas, para cooptar, para atrair os trabalhadores, edita em 1943 as leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas. E agora, com carteira assinada, salário mínimo, jornadas de trabalho regulamentadas, hora extra, aposentadoria, regulamentação do trabalho feminino e infantil, né, previdência social, o trabalhador se sente protegido. E assim, ele não fará greves. Né? Mas não se esqueçam, esses trabalhadores são cooptados, esses trabalhadores são manipulados por esses sindicatos oficializados pelo governo ou controlados pelo Estado varguista. Sindicatos livres, combativos, são proibidos. Né? E assim, há um descaso com o trabalhador rural. Né? Vejam que todas essas leis trabalhistas serão apenas para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais, sem capacidade de mobilização, né, sem capacidade de organização, ainda não tinham proteção trabalhista. Né? A legislação para o trabalhador rural se dará apenas nos anos 60, né? Principalmente a partir do governo do João Goulart. Vejam que o movimento sindical, ele não é autônomo, ele é controlado pelo Estado. Bem, outra característica importante do Estado Novo é o controle sobre a cultura, é o controle sobre a propaganda. O DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, uma criação do Estado Novo, é inspirado no Ministério da Propaganda alemão de Joseph Goebbels, o gênio do marketing e da propaganda do nazismo alemão. E assim, o DIP tem um papel fundamental. Ao mesmo tempo que censurava, ele fazia propaganda do Estado varguista. É nesse modelo que o DIP vai ser o grande responsável, né, para consolidar a imagem de Getúlio Vargas como protetor dos trabalhadores. Né? Censura oficial, propaganda para reforçar a imagem de um Brasil grande, de um país que cresce e um presidente que protege os trabalhadores. Né? E vejam que o DIP ele vai ser fundamental, né, para construir aquela imagem, né, de Getúlio Vargas como um político forte, como um político generoso, conciliador e protetor. Né? E comparem essa imagem da direita. Né? O Hitler, o Führer, pegando uma criança e olha o Getúlio Vargas. Olha como as imagens se parecem. Né? No sentido de cooptar, né? De mostrar um líder que se aproxima e que gosta das crianças, um político generoso, um político conciliador, que na verdade não era nada disso. Bem, e nesses anos 30 e 40, né, o rádio era o grande veículo de comunicação. Nos anos 30 e 40, ainda não havia televisão no país. Né? E é a chamada era do rádio, né? É a época do glamour dos cantores e das rainhas do rádio. Né? Os programas de auditório, as novelas, os musicais, exaltavam a imagem de Getúlio Vargas como aquele político generoso, conciliador, enfim, o pai dos pobres. É nesse momento também que se cria a chamada Hora do Brasil. Né? Às 19 horas, impreterivelmente, através
do sistema de radiodifusão que se espalhou pelo país de forma obrigatória, o Getúlio Vargas se comunicava à nação. E a Hora do Brasil, existe até hoje, uma lembrança autoritária do período Vargas. Outra característica também desse período é o nacionalismo, a exaltação dos valores da pátria. E todo esse nacionalismo exacerbado também cria aquela vertente de uma xenofobia no país, principalmente entre as colônias italianas, as colônias alemãs, as colônias japonesas, elas proíbem a educação nessas colônias e proíbem, inclusive, os idiomas estrangeiros, como o alemão, o italiano e o próprio japonês. É obrigatório agora o ensino, mesmo nessas colônias no sul do país, proíbe-se o idioma alemão, italiano e o japonês. Apenas obrigatório agora o português. E, ao mesmo tempo que censurava, procurava-se também cooptar intelectuais, artistas, cantores, até mesmo as escolas de samba passavam a sofrer censura, mas ao mesmo tempo recebiam financiamentos para exaltar a imagem de Vargas, ou seja, a ideologia trabalhista de Vargas. Bem, uma situação bastante contraditória do DIP era o controle sobre os artistas. Havia repressão, havia censura, não só ao rádio, à música, mas também ao teatro, às novelas, aos livros, à literatura, e muitos intelectuais e artistas passaram a ser contratados pelo governo Vargas para que não fizessem oposição ao regime. Bem, uma situação bem interessante é essa música, o Bonde de São Januário, um samba famoso, lançado em 1940, pelo Wilson Batista, do Ataúfo Alves. Até então, o samba, criado nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro, exaltava a figura do anti-herói, exaltava a malandragem, aquele que não trabalhava, que vivia de bicos, vivia da boemia, e isso não interessava. Na construção da ideologia trabalhista de Vargas, isso não interessava a imagem desse trabalhador, do malandro carioca. A imagem que o governo procurava passar na mentalidade do Estado varguista e sob forte censura do DIP, era que o trabalhador deveria exaltar, era o trabalho, era levantar cedo, era cumprir o seu papel de engrandecimento do país. É assim que, a partir da censura, olha como era a letra dessa música, o Bonde de São Januário, que passava em frente ao estádio do Vasco da Gama. São Januário, um bairro operário, no Rio de Janeiro. E aí, esse Bonde de São Januário leva mais um sócio otário, ou seja, só eu não vou trabalhar. Então, o que ele está exaltando? A malandragem. E com a censura do DIP, olha como os autores, os sambistas, mudaram a letra. Quem trabalha é quem tem razão. O Bonde de São Januário leva mais um operário e não mais um otário. Sou eu que vou trabalhar. Vejam, a censura aos meios de comunicação. E uma característica também e que prevalece até hoje é que os samba enredo das escolas de samba, patrocinados pelo DIP, na época, e hoje, até hoje podem perceber, eles procuram exaltar a pátria, as riquezas do país, e com poucas críticas sociais, herança do período Vargas.
Bem, e o grande momento explode a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945. Nesses 6 anos, 2 ideologias. Os países aliados, as democracias, coordenadas pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, contra os regimes totalitários do eixo. E o Getúlio Vargas, ele vai, no início de 1939 até 1942, no início da guerra, ele vai fazer uma política bastante interessante. O Brasil, nesse período inicial da guerra, vai manter a neutralidade. E diante dessa neutralidade, Getúlio Vargas vai procurar obter vantagens econômicas para o Brasil. É um momento que o Brasil vai exportar muita matéria-prima, né? E Getúlio Vargas tem um projeto de substituir as importações. É o chamado nacional desenvolvimentismo. Ele vai procurar estabelecer um projeto de modernização industrial, a chamada indústria de base, para alavancar o desenvolvimento do país. E assim, em 1942, Getúlio Vargas, né, fez um pacto com os Estados Unidos e, através de investimentos para a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Vale do Rio Doce, né, com investimentos norte-americanos, com a própria presença do presidente Roosevelt no Brasil, né. Nesse momento, essa política da boa vizinhança dos Estados Unidos vai atrair os países da América Latina, e o Brasil o mais importante deles, né, para apoiar os aliados, né, contra a Alemanha, contra a Itália e o Japão. Né. E assim, em 1942, em retaliação a esse acordo Brasil-Estados Unidos, o Hitler, né, vai mandar afundar navios brasileiros que abasteciam os países aliados na Europa. E assim, diante dessa situação, o Brasil decreta a guerra ao eixo. Né? E assim, em 1944, cria-se a FAB, a Força Aérea Brasileira, e a Força Expedicionária Brasileira. E o Brasil, né, vai mandar os pracinhas para combater no norte da Itália, em apoio aos aliados. Né? Bem, e assim, essa participação dos soldados brasileiros na guerra, né, vai ser importante também, que veremos a seguir, para fragilizar, né, a vitória dos aliados, vai fragilizar a ditadura Vargas. E, trabalhando com as imagens também, a presença ilustre do Roosevelt, acompanhando também dentro dessa política da boa vizinhança. O próprio Walt Disney visita o país, cria o Zé Carioca numa política de aproximação. Né? Zé Carioca, a imagem do malandro brasileiro, né? E a própria Carmen Miranda também vai para a brasileira, Carmen Miranda, vai para os Estados Unidos, vai para Hollywood, atuar, né, nos filmes, né, e com grande sucesso. Então vejam que o Vargas soube conduzir o país, né, vai fazer uma política internacional bastante pragmática, né, no início de 39 a 42, flertando ora com os aliados, ora com o eixo, né, atraindo investimentos, atraindo dólares para a modernização do país. Até que em 1942 ele define, pelo apoio aos Estados Unidos no conflito, né? Em contrapartida, os Estados Unidos farão os investimentos para transferir dólares e tecnologia para o Brasil ter as suas tão sonhadas indústrias de base, fundamentais para a modernização do país. Bem, e conforme eu já adiantei, a participação do Brasil na guerra, né, ela vai fragilizar a ditadura Vargas. Mas por quê? O Vargas acaba caindo numa grande contradição.
Externamente, ele lutou para combater as forças totalitárias nazifascistas. O Brasil lutou, enviando inclusive soldados da FAB, da FEB, os pracinhas. O Brasil enviou 25 mil homens em apoio aos Estados Unidos. Né? E aí, como explicar essa contradição interna? Politicamente, Getúlio Vargas era um ditador. E externamente, ele combateu as ditaduras nazifascistas. E assim, a vitória dos aliados, com a própria participação brasileira, com o próprio apoio de Getúlio, vai fragilizar o Estado Novo. Na imagem à direita, o retorno dos pracinhas, a chegada deles ao Brasil, num desfile triunfal, né, desses pracinhas ao Brasil. E assim, a partir mesmo do ano de 1943, e cresce a partir de 1944 e 1945, a pressão para o fim da ditadura Vargas. Né? E mesmo sob censura, mesmo sobre a censura do DIP, a repressão da polícia política do Filinto Miller, né? Diversos setores políticos, intelectuais e também os próprios estudantes passam a exigir a redemocratização do país. A UNE, criada nos anos 30, né, a União Nacional dos Estudantes, passa a organizar, né, conforme essa imagem da direita, grandes manifestações exigindo o retorno, né, da democracia ao país, com eleições livres, né, imprensa livre. Os próprios escritores organizam em São Paulo um congresso exigindo uma imprensa livre, né? Há um próprio manifesto também dos políticos mineiros, né, exigindo o fim da censura, o fim do DIP e o retorno das eleições e, consequentemente, o fim do Estado Novo. Assim, o próprio Getúlio Vargas procura preservar o seu poder, ele procura conciliar os interesses. Assim, o próprio Getúlio, raposa política que é, ele passa a estabelecer, ele passa a conduzir a reabertura do regime. Né? O próprio ditador, percebendo, né, um novo cenário, né, de fim dos regimes totalitários, né? Hitler perdeu o poder, o próprio Mussolini perdeu o poder. Agora, os ventos que sopram da Europa é de democracia. E assim, o próprio Vargas, pressionado pela oposição interna, ele passa a realizar a redemocratização do país. Ele próprio cria 2 partidos políticos de sustentação ao regime. O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, ligado aos sindicatos, ligado aos trabalhadores, e o PSD, o Partido Social Democrata, ligado aos interesses das elites mais partidárias de Vargas. Exatamente o objetivo de ter uma base de sustentação para manter-se no poder já numa democracia futura. Assim, ligado ao PTB, cria-se um movimento muito forte nesses anos 40, o queremismo. Qual que é o discurso? Democracia, mas com Getúlio. Eles querem o quê? Uma nova Constituição democrática, mas com Getúlio no poder. E assim, pressionado por vários setores políticos, intelectuais, estudantis, o próprio Vargas convoca as eleições para o final de 1945. Né? Acaba com a censura, acaba com o DIP e concede anistia política. E vocês vão se lembrar que o próprio Prestes, que foi preso lá em 1900, com o fracasso da intentona comunista, preso em 1936, ele foi solto. Né? E o próprio Prestes cria também o Partido Comunista Brasileiro. Bem, e esse partido de massa, o queremismo, não é? Ele ganha adeptos, não é? E vai se tornar um movimento político-social muito forte, ligado de um partido de base varguista, né? Um grupo forte que desejava a permanência de Vargas. Não é? Bem, e assim, em 1945, é o fim do Estado Novo, não é?
E não se esqueça, 1945 é o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E em setembro de 1945 termina a guerra. E o próprio Getúlio Vargas não vai, apesar de tentar coordenar as ações para permanecer no poder, ele não vai conseguir manter-se no poder. Ele vai ser afastado pelos militares, né? Assim, sob forte pressão por democracia, por legalização dos partidos, as eleições vão acontecer em dezembro de 1945, né, para a sucessão de Vargas. O próprio Getúlio Vargas é impedido de candidatar-se, né, e aí mostra claramente o fracasso do cremismo, né, daqueles do PTB que queriam a permanência de Vargas. Os candidatos são o Dutra, né, o general Eurico Gaspar Dutra, que teve a participação importante como líder do Exército, né, na Segunda Guerra Mundial, lançando sua candidatura pelo PSD, numa dobradinha com o PTB. O partido, não se esqueçam que tanto o PSD quanto o PTB são crias de Vargas, né, e com o apoio de Getúlio Vargas, né, olha os dois na imagem à direita, né, o Getúlio Vargas, numa campanha radiofônica, né, ele pede para a população votar no Dutra. E esse apoio de Getúlio Vargas vai ser fundamental para a vitória do general Dutra. O candidato da oposição, né, é o brigadeiro Eduardo Gomes. Na imagem aí é o segundo, né? O brigadeiro Eduardo Gomes, um ex-tenente, né? Um ex-participante das revoltas tenentistas. Ele foi um dos que escapou lá do massacre dos 8 Fortes, aquela revolta tenentista ocorrida no Rio de Janeiro, né, quando tentaram tomar o Forte Copacabana, né, para acabar com a política do café com leite, para depor o presidente da República, representando a política do café com leite, né. Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes da Aeronáutica, é derrotado, né, é o segundo colocado, e o PCB, né, com o engenheiro Iedo Fiuza, né, fica em terceiro e último colocado, né. E assim, conforme já adiantamos, fracassa o cremismo do PTB. E sem fazer campanha política, o Getúlio Vargas é eleito pelo PTB a senador pelo Rio Grande do Sul. Bem, e assim, em 1945, o Getúlio Vargas é deposto, já adiantei, embora tentasse articular com os cremistas e até com os comunistas, né, para manter-se no poder, ele é afastado, né? Propõe até numa política que agradasse aos setores mais nacionalistas de esquerda, que contrariava os interesses do capital estrangeiro, a chamada Lei Malaya Antitruste, contra as multinacionais, né? E assim, né, essa tentativa de articulação do cremismo, né, Getúlio Vargas não consegue se articular e manter-se no poder, né? E assim, ao final de 1945, Getúlio Vargas é deposto pelo Exército, né, e que temia uma tentativa de golpe de Estado, de mais uma manobra de Getúlio Vargas para permanecer no poder. E assim Vargas, conforme disse, ele retorna para o seu estado de origem, para São Borja, onde era fazendeiro também, né, e volta para o seu estado natal, e conforme eu disse, é eleito senador, né, e assim, com o golpe de Estado, quando é afastado pelos militares, o Zé Linhares, o presidente do Supremo Tribunal Federal, assume o poder até as eleições e após o novo presidente, o eleito, o general Eurico Gaspar Dutra. É isso, senhores. Um abraço.